Por favor, vereador. Depois Silvinho Leite. Bom, boa tarde, vereadores, vereadoras, telespectadores da TV Câmara. Eu venho aqui para trazer novamente, né, uma questão que nós precisamos tratar, aliás, a Prefeitura precisa tratar, e nós como vereadores precisamos pressionar para que isso aconteça, para que possa tratar com seriedade a questão da falta de energia elétrica na nossa cidade. Eu digo isso porque ontem, muitos senhores devem ter assistido a entrevista do prefeito Ricardo Nunes, que corretamente tem colocado toda a incompetência da Enel em relação a esse serviço, mas, por outro lado, né, retirando qualquer responsabilidade por parte da prefeitura. Veja que a Enel tem dificuldade, né, não investe, não tem feito aquilo que deveria fazer, a gente sabe. Aliás, coloca em xeque, inclusive, a política de concessão de serviços essenciais para o setor privado, né, como aconteceu no ano passado em relação à Sabesp. Porque nós poderíamos ter também, em função, né, de ter serviços essenciais na mão de empresas privadas, uma crise hídrica tão grave como a crise que nós estamos tendo com a energia elétrica. Agora veja, nós precisamos ter uma estratégia para enfrentar esse problema na cidade de São Paulo, né? A questão que o prefeito levantou é muito grave. O prefeito falou assim, não, o problema não foram as árvores, né? O prefeito colocou como se a prefeitura não tivesse nenhuma responsabilidade nesse caso. É claro que a Enel tem responsabilidade, mas a prefeitura também tem. E não vai bastar fazer um levantamento das árvores através de um serviço, né, que acho que talvez seja bom para poder ter uma ideia das árvores, mas a saúde das árvores exige um cuidado e uma análise que não vai ser feita simplesmente passando uma espécie de scanner para identificar quais são as árvores. Porque o problema de saúde das árvores é um problema mais profundo, tem que estudar se a árvore está doente, qual é o problema que tem, por exemplo, na raiz, que são geralmente praticamente obstruídas pelo asfalto, obstruídas pelo concreto. Nós temos problemas de doenças que acontecem nas árvores, nós temos árvores que são inadequadas para arborização urbana, ou seja, nós temos inúmeras situações e as árvores têm sim um papel importante no corte de energia elétrica. Pode não ser o único. Aliás, o prefeito não falou qual era o outro problema. Ele falou assim, né? Tiveram problemas, mas não foram todos eles causados pelas árvores. Bom, provavelmente não foram todos eles causados pelas árvores. No entanto, né, a ventania, ela também causa prejuízo na fiação, independentemente da árvore cair sobre a fiação. Né, porque nós temos uma fiação aérea, uma fiação insuficiente para poder dar conta e resistir ao vento, ela vai também, né, ser deslocada, e nós tivemos também vários problemas em todo o serviço de eletricidade. Então o que eu quero destacar aqui, e talvez a gente devesse no próximo ano, no começo do ano, criar, né, no âmbito da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, uma comissão de estudos para poder estudar esse problema em profundidade, e a Prefeitura precisa colocar como prioridade uma das principais prioridades o enterramento da fiação. Isso vai exigir recursos, mas por que fazer túnel para passar carro, como se quer fazer lá na Serra Madureira? Por que fazer obras viárias, né, que vão consumir muito recurso, e fazer caminhar a passo de tartaruga no enterramento da fiação? Por que fazer tanto recape nas ruas, como nós temos visto? Eu tenho denúncia, por exemplo, vereador João Jorge, ruas que foram recapeadas 3 vezes. 3 vezes foi recapeada a mesma rua no intervalo de 2 anos. Nós precisamos priorizar os recursos para essa atividade que vai promover uma mudança estrutural na cidade. Nós precisamos enfrentar estruturalmente alguns problemas e investir maciçamente, e para isso, obviamente, nós teremos que deixar de investir em algumas
em alguns tipos de obras que não são tão prioritárias como essa. Não tem cabimento pessoas ficarem uma semana sem energia elétrica, sem água, como a gente viu, por exemplo, em algumas reportagens hoje, no bairro da Moca, por exemplo, como viram em vários bairros da cidade, onde pessoas idosas, para poder tomar água, para poder se fazer um mínimo de higiene, precisam carregar durante indo em vários andares, vários pavimentos, levando água em bacias, em recipientes, né? E ficar sem luz, e ficar sem condição de refrigerar comida, equipamento. Isso é inaceitável, e é inaceitável, e os culpados são a Enel, com certeza, mas a Prefeitura também é uma das responsáveis e precisa enfrentar isso com mais seriedade e com mais prioridade. Obrigado. Obrigado, vereador.